Olá, seja bem-vindo a essa aula e agora eu vou te explicar um conceito interessante, que é o conceito de elemento display none, block, inline e inline block. Eu vou te explicar cada um desses e te dar exemplos para você entender de forma mais concreta e didática possível. Então vamos lá. Eu tenho aqui esses dois elementos, essas duas divs, né, como eu já te expliquei, que é basicamente essa e essa, tá? Então o estilo dela aqui, é coisa simples, só botando um fundo, trocando a fonte, botando largura e altura nelas, simples aqui. Como eu te falei, uma div fica embaixo da outra, tá? Eu estou dando aqui um margin bottom, ou seja, eu estou dando uma margenzinha no fim dela justamente para separar uma e outra para a gente identificar. Porque se eu tirar isso daqui, ó, fica junto, aí a gente não vai poder identificar direitinho, tá bom? Então, só para ajudar na nossa didática, eu botei esse elemento. Então, vamos lá. O que é a propriedade display? Basicamente, ela vai definir como o objeto vai aparecer na tela, ou se o objeto vai aparecer na tela, tá? Então, a mais popular propriedade do display é o valor none. O que é isso? Se a gente salvar, basicamente o que ele está dizendo é a forma que ele vai exibir vai ser nenhuma. Ou seja, se eu dar um F5 aqui e atualizar, ó, não tem nada aqui, não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu disse que não vai ter exibição desse objeto. Tá? Apesar de ele estar aqui, ó, se eu apertar código fonte, aqui está os dois, certo? Mas como eu dei o display none, ele não vai aparecer. Isso é usado muito mesmo em sistemas para mostrar só os elementos que, enfim, fazem parte da interação atual. Então, por exemplo, quando você está lá no Facebook, que tem aquelas janelinhas de chat abertas, né? Quando você fecha uma, na verdade ele não está fechando aquela janela. Ele está só dando um display none nela. Ou seja, ela continua lá no HTML, lá internamente na página, ela continua existindo, ela só está com display none, ou seja, ela não tem exibição na tela. Né? Para eu mostrar na tela, eu ponho display block, ou seja, a forma de mostrar vai ser em formas de blocos, que é o padrão da nossa div. Então, se eu atualizar agora, ó, aí ele mostra, sem problema. Tudo bem? Aí agora tem mais duas formas, as principais no caso, de exibição, que é a inline, que significa que a forma de exibição dela, desse elemento aqui, vai ser no meio da linha, ou seja, se eu tiver um texto e uma div, por exemplo, a div, como eu te falei, ela se comporta pulando a linha, né? Ela tem que ter o espaço definido só para ela, ao contrário do span. Então, para eu transformar uma div em um span, por exemplo, ou seja, eu estou lá com o meu texto, no meio eu ponho uma div e depois continuo o texto. Naturalmente, essa div ela vai pular a linha. Só que se eu usar esse elemento inline, eu estou obrigando ela a mostrar no meio da linha, ou seja, ela vai continuar o fluxo do texto. Então, ó, se eu salvar e atualizar para você, olha só o que vai acontecer. Automaticamente ele vai remover propriedades de altura, de largura, de espaçamento, todas essas coisas ele vai ser removido. Por quê? Porque ele agora vai se adaptar à própria linha do texto. Então, altura, largura, essas coisas não funcionam mais com o display inline. E você vê que uma div ficou do lado da outra, né? Justamente por isso, porque ele vai continuar o fluxo do texto. Tudo bem? Então, uma outra forma é que a gente põe inline block. O que é isso? Ele vai continuar o fluxo do texto como um inline normal, mas ele vai exibir em forma de bloco. Legal? Então, é assim que funciona. Olha só. Ele agora está em forma de inline, ou seja, está um continuamente do lado do outro, a div não está mais pulando linha,
mas ele está mantendo as propriedades que eu defini para largura, para altura, enfim, certo? Então aí fica uma div do lado da outra. E aí se eu mudar aqui, por exemplo, para none, aí ela some do mapa, certo? Então basicamente são esses os tipos de exibição que você pode fazer para uma div. Qual é os mais usados? É o none e o block. Porque se usa muito display para mostrar ou não mostrar alguma coisa, tá? Então quando você tem uma caixa, uma coisa que só é para aparecer no site ou no sistema em um determinado momento, como por exemplo, você tem uma janelinha que vai pedir o nome do usuário ou vai pedir a quantidade de produtos, se for no caso uma loja virtual. Esse tipo de elemento só é para mostrar na tela na hora certa, né? Então para isso ele fica lá no HTML, mas com o display none, e na hora certa o sistema troca para display block. E aí ele aparece na tela. Assim, tudo bem? Então basicamente essa é a utilidade do display. Então beleza, vamos para a nossa próxima aula.